Nossos livros no profeta Jeremias, capítulo 1. Acho que distante assim dá para me ver alguma coisa. Eu ia dizer, vamos abrir a Bíblia no livro do último profeta a ser usado, né? Mas é antes da invasão babilônica também. Todos acharam? Amém. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho do Emon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro, no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. E ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que é que vejo, Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-lhe: Senhor, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vejo? Eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me: Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Poderia sentar, amém? A Bíblia diz que Jeremias teve um chamado, né? Seguido de uma promessa. Deus disse que seria com ele em todos os momentos de sua vida, para derribar, para construir, enfim, Deus seria com ele. E a Bíblia vai nos dizer que durante 40 anos que Jeremias prega para um povo obstinado, povo rebelde, povo que estava completamente desviado do caminho do Senhor, não foi fácil para Jeremias, não foi fácil de maneira nenhuma se manter diante das promessas de Deus, porque era muita luta, né? Como não é hoje, não é fácil, não é coisa de hoje. O povo obstinado, não quer saber do Senhor, mas ele manteve a sua fé. E a Bíblia diz que Deus, embora tivesse prometido a Jeremias que seria com ele o tempo todo, Deus não privou Jeremias de passar por lutas, de passar por aflições, de passar por dificuldades, né? E uma passagem de Jeremias muito interessante foi quando ele foi lançado na cisterna de Melquil. A Bíblia diz que Jeremias é lançado dentro de uma cisterna, assim como José foi. E dentro daquela cisterna, algo interessante, escuro, cheio de lama, a Bíblia diz que numa noite Jeremias começa a louvar a Deus. A Bíblia diz que Jeremias começa a louvar a Deus. Evangelista, ele estava dentro de uma cisterna, cheio de lama, cheio de verme, machucado, ele foi jogado na cisterna, e ele mesmo assim ainda louva a Deus? A Bíblia diz que sim, ele começa a louvar a Deus. E quando ele começa a louvar a Deus, algo tremendo acontece. A cisterna dava fundos para uma janela. Essa janela era a sala dos eunucos, ali onde guardava as mulheres do rei, tinha o chefe dos eunucos. E o louvor de Jeremias começa a incomodar esse homem. Então esse homem se incomoda e vai até o rei e fala: rei, esse homem tem parte com Deus.
esse homem que está louvando, porque o louvor dele me incomoda, eu não consigo dormir. Vamos tirar esse homem de lá antes que suceda algo pior para o reinado. Então a Bíblia diz que o rei manda que retire Jeremias da cisterna e coloque de volta na prisão. O que eu entendo com isso? Deus, Ele te chamou para uma grande obra. Deus, Ele te chamou para ser discípulo, para dar continuidade àquilo que os discípulos iniciaram, aquilo que Jesus iniciou. Mas Deus, Ele não te disse que iria te privar de dificuldade, de aflições, de doenças, de enfermidades, mas Ele disse que estaria contigo para te livrar. Ele disse que estaria contigo até a consumação. Então, muitas das vezes eu vejo pessoas pregando que Deus, Ele vai te dar carro do ano, Ele vai te dar isso, vai te dar aquilo. E eu vi Beno pregando aqui, semana passada, se não me engano, que Deus daria, tremenda a pregação dele, o suficiente. O compromisso com Deus é te dar o suficiente para você viver, para você se manter nessa terra. Esse é o compromisso dele com nós. Cabe a nós buscar algo melhor. Se eu não estudo, eu não posso chegar aonde o Wallace que estudou chegou. Se ele fez faculdade, ele batalhou, fez noite de sono, estudando, ele conseguiu e Deus foi com ele, porque Deus vai fazer o que você não pode fazer. Amém ou não amém? Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Deus é contigo. Senhor, eu vou fazer agora, eu vou estudar para uma prova, seja comigo, Ele vai ser contigo. Mas se eu ficar sentado em casa dormindo, no dia da prova eu vou conseguir passar? Não. Aí Deus seria injusto, porque as pessoas que estudaram bastante, e você não estudou nada e quer passar, e Deus é justo. Então a Bíblia vai nos dizer que Jeremias prega por 40 anos para aquele povo árduo, difícil, de dura servil. E no final de 40 anos Jeremias olha, como Deus disse, né, a invasão babilônica. Ele se frustra. Jeremias se frustra, porque ele foi chamado para pregar para aquele povo. A intenção dele era que aquele povo se convertesse. A intenção dele era que o povo se voltasse para Deus. A vontade dele era que a pregação dele fosse de encontro ao coração daquele povo, e aquele povo se arrependesse e se voltasse para Deus, porque ele sabia que o que viria não seria bom para aquele povo. Então ele prega por 40 anos consecutivos para aquele povo. Foi chicoteado, lançado na cisterna, enfim, se você começar a ler, você vai ver que ele não pôde ter família. Ele passou muitas dificuldades, muitas lutas para pregar a palavra de Deus para aquele povo. Assim como eu e você muitas das vezes ora por uma pessoa e quer que ela se converta, a gente até às vezes, né, Senhor, mas quando chegou no final de 40 anos, a invasão babilônica vem, o povo é levado cativo, e Jeremias não vai nesse cativeiro, porque Deus prometeu ele lá no início, lembra, que seria com ele. Jeremias não vai para esse cativeiro. Jeremias tem um privilégio de escolher: você quer ir cativo ou quer ficar cativo? Então ele escolhe ficar, mas ele se frustra, bate uma depressão, ele fica totalmente arrasado e ele se recolhe. Ele não quer mais pregar, ele não quer mais ler a Bíblia, porque Deus não fez o que ele queria. Amém ou não amém, igreja? Quantos podem dar um glória a Deus? Amém. Então Deus chama ele no capítulo 18. Todos conhecem? Jeremias, põe-te de pé, vem aqui, desce à casa do olheiro, porque eu preciso dialogar com você. Eu preciso te explicar que seu trabalho não foi em vão. Eu preciso te explicar que eu não te usei por usar. Eu preciso te explicar que os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Eu preciso te explicar que o tempo Kairos não é o tempo Cronos. Tempo Kairos significa tempo exato em que Deus vai agir. Ele leva Jeremias até a casa do olheiro. E lá o olheiro está fazendo vaso, moldando aquele lindo vaso. E de repente aquele vaso, cai no chão. Como todos conhecem esse capítulo.
Muitos dizem que é um capítulo de humilhação, né? E o olheiro cata todos aqueles caquinhos de novo, bota na máquina e começa a reconstruir o vaso. Então Deus chega para o profeta que estava abatido, triste porque o seu objetivo não tinha sido atingido, o dele, né? O dele. E fala assim: por acaso eu, Deus, não poderia fazer assim com o meu povo? Então ele começa a entender. Então ele entende o que Deus queria fazer. Foram vários profetas usados para pregar para o povo, tanto menores quanto maiores, pequena região, maiores regiões. E Jeremias foi a última tentativa de Deus para que o povo se voltasse para ele. Então Deus viu que era necessário que o povo fosse para o cativeiro, ficasse lá 70 anos às margens do rio Quebar, para saber a diferença de quem serve a Deus e quem não serve, para saber a diferença de quem habita no esconderijo do Altíssimo e quem não habita, para saber quem está debaixo da proteção de Deus e quem não está, a diferença de quem serve a Deus e quem não serve, para poder se voltar para Deus. E nós vemos no capítulo ainda de Ezequiel, quando Deus passa um período, né, ao qual Deus começa a trabalhar o povo, e ele manda que Ezequiel põe-se de pé. Ezequiel também no meio do povo, abatido, levado cativo, sem entender o propósito de Deus. Então ele fala assim: ô, põe-te de pé, eu quero falar contigo, entendeu? Leva a visão do Vale do Aço Seco e fala para ele: esse povo tem jeito? Aí, como aquele cara que está no tráfico ali, tem jeito para ele? Aquele cara que está ali embaixo da marquise, tem jeito para ele? Aí você olha assim: pô, Senhor, é difícil, mas tu sabe, Senhor, só o Senhor sabe. Então ele falou: então usa as armas que eu te dei, profetiza, abre a sua boca, ora, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, para destruição de fortalezas. Amém ou não amém? A Bíblia diz que não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue, não. Embora muitas das vezes, né, a gente sabe que por ser carne, a gente tem que dar glória a Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele sempre nos fala: olha, lembra que você leu? Não é assim. A luta não é contra a carne, a luta não é contra o sangue, mas contra principados e potestades que operam na região celestial e nas hostes da maldade. Então Ezequiel profetiza a visão, e quando o povo começa a voltar para depois do cativeiro, começa a voltar aos poucos, né? A Bíblia diz que Esdras, se não me engano, né, ele está pregando na porta da cidade, e ele está pregando por 6 horas, e o povo está lá, ó, ouvindo a palavra de Deus, sedento. Sabe por causa de quê? Eles aprenderam a diferença de quem está com Deus. O povo de Israel era temido, não era porque eles eram bons de briga, não, era porque Deus era com eles. O que era temido era o nome de Deus na vida deles. Toda vez que eles faziam o que era mal, né, como Milton leu aqui, aos olhos do Senhor, Deus se afastava, os inimigos entravam e faziam arruaça. Mas eles não aprendiam que sem Deus eles não eram nada. E eles eram teimosos, sabe? Tinha uma brechinha, eles saíam para cá, aí Deus deixa eles sofrer. Aí o inimigo via e eles voltavam para Deus, né? Eu quero dizer essa noite para vocês que o homem, ele não é nada sem Deus. E Jeremias, ele teve uma frustração porque ele achava que Deus tinha que fazer o que ele queria que Deus fizesse. Ou Deus chamou você para uma obra, para você pregar, para você abrir a boca. Agora o tempo é de Deus. Como ele vai fazer é com ele. Não adianta você querer ensinar a Deus.
Não adianta você querer dar um toquezinho especial. É o tempo de Deus, é do jeito de Deus, é como Deus quer. A Bíblia diz que após o povo voltar, ainda começaram a querer construir as suas casas primeiro. Então Deus, se eu não me engano, chama Ageu e fala assim: olha, fala para esse povo aí, que se ele não se voltar primeiro a construir meu templo, vai ser que o meu templo vai ser construção como tectel furado, eles não vão ter possibilidade. Primeiro eles têm que construir a minha casa, reconstruir a minha casa, se voltar para mim, se voltar para a adoração. E aí o povo se volta, né, para a reconstrução do templo. E não é diferente nos dias de hoje. Nossa pregação é para um povo obstinado, tudo é servil, difícil de, né? Porque se eu disser para você que o pecado é ruim, né, eu estarei mentindo. O diabo não vai te oferecer coisa ruim, né? Nossa carne, ela cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. A carne anseia pelo mundo, a carne anseia pelo mundo, mas o espírito anseia pelo céu, de onde ele veio. E se você alimenta mais a sua carne do que o seu espírito, é notório que quem tiver mais alimentado vai ganhar a batalha. E é muito importante que você ore, como o pastor fala aqui, que você jejue, que você busque a Deus, porque nosso inimigo, ele é incansável, ele é incansável, ele é astuto, ele é estrategista, ele é perito em armar laços. E muitas das vezes, a gente, se não tiver a visão espiritual bem aguçada, a gente cai. Porque eu sempre falei: Senhor, abre os meus olhos, dá-me discernimento de espírito, para que eu possa ver o que está à minha frente. Porque é muito importante que nós tenhamos compreensão daquilo que Deus quer fazer. Porque muitas das vezes, aquilo que Deus quer fazer não é o que nós queremos. O caminho que Deus tem para a gente não é agradável à nossa carne, ao que nós queremos. Mas a Bíblia diz que o caminho de Deus são perfeitos. Pode até não ser do jeito que você quer, mas são perfeitos, né? E muitas das vezes tem um ditado que é muito interessante, e eu costumo dizer que Deus fala assim: ó, Deus, ele complica, depois ele descomplica e depois te explica. Entendeu? Então nós temos que estar atentos. O profeta cumpriu o que Deus mandou. 40 anos ele dedicou a vida dele à obra de Deus. Mas no final ele se frustrou, porque ele queria que Deus fizesse como ele queria. Entendeu? Assim como Jonas também, por ele, aquele povo de Nínive teria que morrer, mas Deus queria salvar. Então ele se rebela, pega o navio, vai para outro lugar, e Deus leva ele de lá. Aí depois que ele vai, prega, Deus explica a ele. Então, quando nós entendermos alguma coisa que Deus quer em nossas vidas, quando nós não estivermos entendendo, peçamos a Deus que nos explique, peçamos a Deus que nos mostre a sua vontade, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e é agradável, né? Olha, eu estava essa semana, uma dor que me apareceu já tinha um mês, no ombro, e doía o meu ombro e me espetava minhas costas, doía meu ombro, espetava minhas costas, e eu fui, aí doendo, eu não gosto de ir a médico, fui a médico, o doutor me passou um remédio lá de R$160, outro para dor, e passou chapa, falou: você está com artrose aqui no ombro. Eu falei: meu Deus do céu, e a dor, e tomei remédio, doía, eu trabalho com peso, eu ia trabalhar, chegava em casa, eu falei: meu Deus, isso não dá, eu falei: não dá. Aí, essa semana, eu tenho meu reverendo, né, que é meu irmão reverendo, eu falei: pastor, olha, eu vou falar para o senhor, não estou aguentando mais não, uma dor está insuportável, já tomei remédio, não passa essa dor. Aí ele falou para mim, aquele jeitinho dele meio tranquilo, né: rapaz, lembra que você orou lá e muitas pessoas foram curadas? Lembra do dom que Deus te deu? E aí? Eu falei assim, é mesmo, né? Pastor, você tem razão. Eu falei: Deus, não estou mais com dor não. E vocês acreditam no que eu vou falar para vocês agora? Eu não estou mais com dor.
Acho que foi ontem, anteontem, não me engano, pastor. Eu não estou mais com dor. Segunda-feira a dor passou. Então, nós temos armas nas nossas mãos, mas muitas das vezes nós esquecemos de usar. Por quê? Porque as lutas, a dificuldade, a gente olha com olhos carnais, pô, não vou conseguir, está difícil, pô, mas a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e das coisas que não se esperam se alcançam. Nós temos Deus, então não há limites para quem tem Deus, né? Tem limite? Alguém tem algum limite para quem está aí? Não, eu não tenho limite. Se eu tenho Deus, eu creio que se for bom para a minha vida, Ele vai me dar. Se for, tem coisas que Ele não dá porque não é bom para a nossa vida, não adianta, Ele não é bom. Deus, Ele sabe o que é bom e o que não é. Então Ele dá a você aquilo que é bom para a sua vida. Ah, Senhor, meu vontade é ter um CRV, um carro do ano, coisa e tal. Poxa, mas Ele fala assim, meu filho, se eu te der esse carro aí, tu vai embora, tu vai assumir da minha casa, tu vai botar um óculos escuro, vai para a praia. Não. Então, Ele sabe o que é bom para a gente. Quando Deus não dá algo a você, não existe não, é porque Ele sabe o que é bom. Então, nós entendemos uma coisa, hoje, nos dias de hoje, que possamos entender que Deus, Ele é tremendo, Ele é poderoso. Nós fomos chamados para uma grande obra. O próprio Jesus disse, ó, não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer guerra, entendeu? E Ele nos deu a espada para lutar, né? Se Ele falou que veio trazer guerra, paz, veio trazer espada. Se Ele veio trazer espada, a espada é para quê? É para lutar, né? Então, nós não vamos sentar na zona de conforto e ficar esperando Deus voltar. Não, é batalha, é luta. Então nós temos que estar todo dia lutando, né? Orando, jejuando, clamando, porque a nossa vida aqui é passageira. Nós estamos buscando a cidade santa, nós estamos buscando a morada do céu. E a Bíblia diz que o reino do céu é tomado por? Também desanimado ele, é tomado por? Agora melhorou, força, então tem que. Então, se não tiver esforço, fica difícil, né? Porque a nossa vida cotidiana é de luta. É problema no trabalho, problemas em casa, às vezes então nós temos que saber administrar tudo isso de uma maneira cristocêntrica, né? Então, assim, como Cristo administraria. Às vezes o cara chega para você querendo te brigar com você, mas a Bíblia diz que a palavra dura ressuscita a ira, mas a banda alivia o coração, né? Quantas vezes as pessoas vinham para aí você é cristão? Eu falei, pô, aí não, calma, se você é evangélico, é porque o testemunho seu ali muda a história, muda a versão da coisa, tá? Às vezes você chega assim, igual diz, pô, tá no trabalho dela lá, a pessoa vê Cristo nela, percebe que ela é uma pessoa de Deus, então a pessoa pede, quer conselho, então, e quanto mais testemunho nós temos, é importante isso, mais vamos trazer pessoas para nós, né? Nossa evangelização, hoje em dia, é mais testemunho do que outra coisa, entendeu? Hoje em dia, se tratar uma pessoa bem, você fala, você é cristão, né? Você é evangélico, né? Faz Deus que você é. Vou lá porque sua igreja, você é. Então, o nosso evangelismo hoje é mais o testemunho, o tratamento do que outra coisa, entendeu? Porque hoje em dia, no mundo desse de mal, de guerra, de contenda, você ser luz, você ser mansidão, né? As pessoas estão tudo em crise, estão tudo nervosas, tudo lá, e você chega com aquela calmaria de Deus ali, você fala, você aconselha, tá? Quando a pessoa fala assim, eu vou largar meu casamento, esse cara, pô, que nada, pô, deixa eu falar para você, não é assim, pá, e você é um instrumento de Deus, você está aqui, nós estamos aqui na terra para isso, para trazer paz, né? Para trazer, né, aquilo que Deus deixou, a usar o que nós aprendemos para alcançar outras vidas, outras almas, né? Porque a Bíblia diz que aquele que conseguir fazer um pecador se converter do seu mau caminho, apaga multidões de pecado. Então, né, Deus se alegra quando você prega uma pessoa, quando há conversão, e que possamos fazer como Jeremias, não no final, mas no começo. Ele deu 40 anos da vida dele, mas que possamos entender o propósito de Deus, tá? O tempo é de Deus. O tempo, o Kairos é de Deus, o Cronos é o nosso. Então vamos fazer, vamos deixar lá, né? Como disse Paulo, Paulo plantou, né? Paulo regou e Deus deu o crescimento, né? Então, nós vamos plantar lá. O Espírito vai regar e Deus vai dar o crescimento. Amém? Que você não pega essa palavra no coração, tendo que Deus é maravilhoso, né? Oportunidade em nome de Jesus.
Glória a Deus, amém, irmãos? Amém ou não amém? Nós temos que tomar posse da palavra, irmãos. Tomar posse da palavra.